Se nas últimas semanas você acompanhou os Jogos Olímpicos, talvez tenha notado uma ausência peculiar no quadro de medalhas. Países que sempre estão no topo, como os Estados Unidos e a China, marcaram presença, mas e a Rússia? Afinal, por que um gigante esportivo como a Rússia parece ter sumido das Olimpíadas? Se você também se perguntou o que aconteceu, continue assistindo, porque hoje vamos revelar todos os detalhes por trás desse mistério olímpico que impactou o mundo dos esportes. Não saia daí, porque as respostas que você procura estão a apenas alguns minutos de distância. Eu sou o Nelson Luiz, e você está no canal Sobre o Mundo. Você já deve ter ouvido falar da Rússia como uma verdadeira potência no esporte, sempre cheia de medalhas em várias edições das Olimpíadas, certo? Só que, nos últimos anos, a história mudou. Tudo começou em 2014, quando explodiu um escândalo gigantesco. A Rússia estava envolvida em um esquema de doping patrocinado pelo próprio governo. Você não ouviu errado. A Agência Mundial Antidoping, WADA, descobriu que o governo russo estava por trás de um esquema onde atletas tinham seus testes manipulados para parecerem limpos, mesmo quando estavam dopados. Era uma coisa enorme, com centenas de atletas envolvidos, e que abalou o mundo do esporte. O resultado disso? A Rússia começou a enfrentar uma série de sanções severas, que foram se acumulando ao longo dos anos. Depois que todo o esquema de doping foi descoberto, o Comitê Olímpico Internacional, COI, não teve escolha a não ser agir. A Rússia foi suspensa das Olimpíadas, o que foi um golpe duro para o país, que sempre se orgulhou de suas conquistas esportivas. Mas essa suspensão veio com uma condição: os atletas russos que conseguissem provar que estavam limpos poderiam competir, mas não representando a Rússia. Esses atletas tiveram que competir sob uma bandeira neutra e, caso ganhassem, nada de hino nacional russo. Para muitos atletas, isso foi uma situação bem complicada, porque competir nas Olimpíadas sem representar sua nação é algo bem diferente, quase como uma vitória pela metade. Se as coisas já estavam ruins para a Rússia, a situação piorou ainda mais em 2022, quando o país decidiu invadir a Ucrânia. Esse ato de guerra gerou uma reação imediata e muito negativa da comunidade internacional, incluindo o mundo esportivo. A Rússia foi novamente punida, dessa vez com sanções ainda mais pesadas. O COI decidiu que os atletas russos e bielorrussos não poderiam mais competir nas Olimpíadas, como uma forma de protesto contra a guerra. Essa decisão gerou bastante polêmica, porque muitos acreditam que o esporte deve ser separado da política, mas o fato é que, diante da situação, o COI decidiu agir em defesa dos princípios de paz e cooperação que as Olimpíadas representam. E assim, a Rússia ficou ainda mais isolada no cenário esportivo mundial. E quem acabou pagando o preço mais alto foram os próprios atletas russos. Muitos deles não tinham nada a ver com o esquema de doping ou com as decisões políticas do governo, mas mesmo assim foram impedidos de competir. Para um atleta, participar das Olimpíadas é o auge da carreira, é o momento mais importante, e de repente, esse sonho foi destruído. Aqueles que conseguiram competir tiveram que lidar com a ausência da bandeira russa, do hino, e de todo o simbolismo que representa competir pelo seu país. Imagina só, você treina a vida toda para representar sua nação e, na hora H, não pode nem usar a bandeira do seu país. Foi uma situação bem difícil para esses atletas e também para o povo russo, que viu sua imagem ser prejudicada em um dos palcos mais importantes do mundo. Agora, você deve estar se perguntando, mas e na Rússia, como estão acompanhando as Olimpíadas? A resposta é surpreendente: praticamente não estão. O evento, que está acontecendo na capital francesa, tem recebido pouquíssima atenção na Rússia. A situação é completamente diferente das edições anteriores, até mesmo das Olimpíadas de Tóquio, onde, apesar das restrições e do escândalo de doping, os russos ainda podiam assistir às competições, mesmo que sua bandeira e hino estivessem ausentes. Desta vez, nenhum canal de televisão russo, seja ele aberto ou fechado, adquiriu os direitos de transmissão das Olimpíadas. Isso significa que a maioria dos russos está praticamente alheia ao que está acontecendo nos Jogos de Paris. Essa ausência de cobertura é um reflexo claro do isolamento esportivo que o país enfrenta, consequência direta das sanções e das tensões geopolíticas.
A falta de transmissão oficial também pode ser vista como uma estratégia do governo russo para desviar a atenção de um evento onde a Rússia está ausente, evitando, assim, a exposição à humilhação pública que seria não ver a bandeira russa em um dos maiores palcos do esporte mundial. A reação dos russos à ausência do país nas Olimpíadas é mista. Muitos fãs de esportes e atletas sentem frustração e tristeza ao ver a Rússia, uma vez uma potência olímpica, agora praticamente ausente das competições e da mídia. Para eles, a falta de cobertura das Olimpíadas é um duro golpe no orgulho nacional. Por outro lado, há quem veja a situação com indiferença ou como uma consequência natural das tensões políticas e sanções que a Rússia enfrenta. Alguns até interpretam a ausência nas Olimpíadas como um protesto contra o isolamento internacional. Apesar das tentativas da mídia estatal de minimizar o impacto, o sentimento de orgulho ferido é evidente, lembrando aos russos das mudanças drásticas no papel do país no cenário global. O futuro do esporte russo no cenário olímpico ainda é incerto. Com as tensões políticas em alta e as sanções antidoping ainda em vigor, a Rússia enfrenta um longo caminho para recuperar sua posição de destaque nos Jogos Olímpicos. No entanto, essa situação levanta questões importantes sobre a interseção entre política, esporte e ética. Até que ponto as ações de um governo devem afetar os atletas? E como o movimento olímpico pode equilibrar a necessidade de punição com a proteção dos valores do esporte? O caso da Rússia serve como um lembrete poderoso de que as Olimpíadas são mais do que uma competição esportiva, elas são um palco global onde questões de justiça, paz e integridade são constantemente postas à prova. Então, se você se perguntou por que a Rússia sumiu das últimas Olimpíadas, agora você conhece toda a história por trás desse desaparecimento. Fique atento, porque o mundo dos esportes está em constante mudança, e nós, aqui no canal Sobre o Mundo, estaremos sempre prontos para trazer as últimas novidades e análises para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe das próximas edições. Eu sou o Nelson Luiz, e esse foi mais um vídeo do canal Sobre o Mundo. Até a próxima!